Muito bem, queria inicialmente aqui declarar abertos os trabalhos e cumprimentar os ilustres professores aqui da Escola da Magistratura, do Estado de Rondônia, no nosso núcleo de Cacoal. Faço uma homenagem, uma saudação muito especial ao nosso coordenador de campus, né, do curso aqui de Cacoal, doutor Ivens dos Reis Fernandes, e também estendo os cumprimentos também ao nosso ilustre professor aqui também do curso, professor Luiz Marcelo, que também nos honra muito com a sua presença. Também, de igual forma, queria cumprimentar o corpo técnico da nossa instituição, né, aqui representada pelo POCAI, que nos dá essa assistência hoje, e também fazer uma saudação especial para Maria Ângela Chaves, né, nossa aluna aqui da Escola da Magistratura, que conclui uma etapa, né, que termina uma etapa hoje, e que vai, então, apresentar o seu trabalho, né, a sua pesquisa de conclusão de curso, Maria Ângela Chaves dos Santos, com o tema Direito dos Portadores de Hidrocefalia. A banca estava agendada já para hoje, então, declaro oficialmente abertos os trabalhos, né? A Maria Ângela tem o prazo regimental de até 20 minutos, depois, então, a gente abre para a participação dos nossos professores, tá bom, Maria Ângela? Então, são exatamente 16 horas, abertos os trabalhos, e passo a palavra, então, à nossa acadêmica Maria Ângela. Tem a palavra, Maria Ângela. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje. E quero agradecer também a Deus por estar aqui e a minha família por me apoiar nessa empreitada e por estar aqui apresentando para vocês. Hoje vou discorrer para vocês sobre o direito dos portadores de hidrocefalia. É um tema meio incomum, acredito que nenhum acadêmico tenha apresentado sobre o assunto, mas o que me levou a apresentar sobre o assunto foi o meu filho, Bruno Henrique, que agora ele está com 9 meses, e ele possui hidrocefalia. E é importante discutir sobre o tema, porque no nosso ordenamento jurídico não possui lei específica para os portadores de hidrocefalia, tendo que se valer da Constituição Federal e do Estatuto das Pessoas com Deficiência. E de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 85 milhões de pessoas na América Latina possuem atualmente algum tipo de deficiência, mas apenas 2% desse número recebe assistência adequada. E os direitos da pessoa com deficiência são garantidos pela Constituição Federal e leis complementares, e além de normas internacionais. Mas antes de adentrar ao tema, é necessário compreender o que é uma pessoa com deficiência. O termo pessoa com deficiência refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, sendo essa deficiência decorrente de ser congênito, ou seja, se a pessoa nasceu com essa deficiência, ou adquirida, quando é através de algum acidente ou de alguma outra doença que causa incapacidades físicas ou mentais. E é considerada pessoa com deficiências que possui deficiência física, deficiência auditiva, visual ou mental. E de acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. A intenção de igualdade, de tratamento de todas as pessoas da Constituição, inclusive as pessoas com deficiência, fica mais claro nos artigos que tratam da aposentadoria e da previdência social. A assistência é fundamental porque determinadas deficiências têm um alto grau de gravidade e impossibilita a pessoa de trabalhar e, consequentemente, de contribuir com a previdência. E segundo o IBGE, no censo de 2010, 23,9 pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. E esse é um número bem alto, porque imaginamos aqui nós 4. Entre um de nós 4 não poderia possuir uma deficiência. E a pessoa natural, com suas características, é dotada de inteligência, consciência e vontade. E a dignidade humana deve ser reconhecida e
a preservação dessa faz parte dos direitos humanos. Mas a gente tem que diferenciar direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos não estão positivados no ordenamento jurídico, e há uma intenção de universalidade, e são direitos abstratos. Já os direitos fundamentais estão positivados na Constituição Federal e são concretos e delimitados. A dignidade da pessoa humana não é apenas um direito fundamental em si mesmo, mas constitui a base legal dos direitos fundamentais. A noção de direito internacional dos direitos humanos foi formada a partir da criação da ONU e da apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi no período pós-guerra. No Brasil, apenas a Constituição de 1988 que teve essa melhor afirmação. A dignidade da pessoa humana foi colocada como princípio fundamental da República. E esse princípio está enraizado para todas as demais seções da Constituição. E considerando a conexão entre direitos humanos e cidadania, entendemos que a cidadania é o direito de se ter direitos. Engloba direitos civis, políticos, sociais, econômicos e difusos. E antes de falar em direito de pessoa com hidrocefalia, é necessário entender o que é a hidrocefalia. O cérebro humano é envolvido com um líquido, o chamado líquor ou líquido cefalorradiano. E a ocorrência do acúmulo desse líquido nos ventrículos acaba aumentando o crânio, impactando no desenvolvimento da pessoa. E a primeira descrição com fundamento científico da hidrocefalia aparece nos trabalhos de Hipócrates, há quase 500 anos antes de Cristo. A hidrocefalia pode ser diagnosticada antes do nascimento ou depois, com exames de ultrassom ou com exames específicos neurológicos. No caso do meu filho, a gente descobriu com 22 semanas de gestação, num exame de ultrassom de rotina, e onde o médico falou que tinha uma dilatação do ventrículo dele e que poderia aumentar ou diminuir, que era preciso ficar atento, né, para ver se ia progredir para uma hidrocefalia, e foi o que ocorreu. E os sintomas mais recorrentes da hidrocefalia são dores de cabeça, náusea, dificuldade em focar o olhar, caminhada instável, fraqueza nos ossos, em especial nos das pernas, quedas repetitivas, irritabilidade, mudança de humor, convulsões e sonolência frequente. Como a hidrocefalia é uma doença permanente, ela não possui cura, mas pode ser controlada. Mas para isso necessita acompanhamento e investimento a longo prazo. Com auxílio de terapias de reabilitação e intervenção educativas, os portadores de hidrocefalia são capazes de viver normalmente. Dependendo do caso, se não for tão grave, vai possuir poucas limitações. Quanto mais precoce for o diagnóstico e mais rapidamente o procedimento cirúrgico, o paciente terá melhores condições de vida. A qualidade de vida das crianças com hidrocefalia pode ser afetada pelo comprometimento das funções neuropsicológicas, como a habilidade motora, aprendizagem, atenção e o comportamento. Os casos mais graves pode evoluir para um comprometimento grande neuropsicomotor, com completa dependência das atividades diárias. E o tratamento definitivo da hidrocefalia pode ser através da inserção de derivações extracranianas ou derivações internas, como a neuroendoscopia. Mas o desafio, na verdade, maior é o alto custo do tratamento, a médio e a longo prazo, porque não é só colocar uma válvula e pronto, acabou o problema. Era isso que eu pensava inicialmente, que era colocasse a válvula, estava tudo resolvido, mas não é assim.
Meu filho colocou a válvula com 4 dias de vida, mas com menos de um mês teve uma infecção, ficou mais de 25 dias internado, não melhorou a infecção, voltou para casa, mas teve infecção de novo, retornou, teve que tirar, e nesse longo período de 9 meses, ele teve que colocar e tirar a válvula por 3 vezes. Então, tem um custo elevado no tratamento. Então, dito isso, trata-se de uma doença grave e complexa, que pode inviabilizar o desenvolvimento da pessoa. Então, vejamos o direito aplicável à pessoa com hidrocefalia. A Constituição Federal, em seu artigo 196, define saúde como direito de todos e dever do Estado. E a questão de saúde não restringe somente ao combate de doenças e endemias, mas a garantia de qualidade de vida ao ser humano, garantindo acesso à informação, ao cuidado do corpo e da mente, alimentação adequada, higiene, saneamento básico, segurança, com ações preventivas e o acompanhamento desde a concepção até a velhice. Todo cidadão, seja deficiente ou não, ele possui direito à atenção básica por meio do SUS. E a Política Nacional de Saúde foi instituída para ampliar e oferecer o acesso à informação e aos serviços prestados pelo SUS. A Lei 7.853, de 89, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, bem como a acessibilidade e do acesso ao serviço de saúde. Já o Decreto 3.298 de 99 define as deficiências e regulamenta a Lei 7.853, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A pessoa com hidrocefalia pode ter direito a monitoria na escola para um desenvolvimento multidisciplinar em clínica especializada, visando diminuir os problemas decorrentes da doença. Também as sessões de fisioterapia permanente e a longo prazo, com métodos indicados para a hidrocefalia, além da execução de terapia ocupacional e acompanhamento com psicólogos, especialista e em terapia cognitiva comportamental. Tem também direito ao transporte escolar, fornecimento de remédios específicos para a doença, além de fraldas descartáveis, ecoterapia, musicoterapia, entre outros. Atualmente, meu filho está fazendo o Bobat, que é um tipo de terapia para a pessoa iniciar os primeiros movimentos, o sentar, o rolar, que ele tinha um pouco de dificuldade, né, nessa questão. Ele está fazendo esse tipo de fisioterapia atualmente. Também tem direito ao implante de válvula para diminuir o inchaço do cérebro, além de um cuidador para auxiliar também a pessoa que tem um grande comprometimento da doença para a sua vida diária. Tem direito também à aposentadoria por invalidez e ao LOAS, em decorrência da incapacidade gerada, porque impede a obtenção do seu próprio sustento. E é necessário entender que os custos e tempo para o tratamento e melhoria da doença é intenso e de longo prazo, e para isso deve obter acesso aos direitos que garantam todo o tratamento e condição necessária para que isso ocorra. E a justiça brasileira vem atuando para garantir esses direitos da pessoa portadora de hidrocefalia, em ações que garantam a moradia, a saúde, a liberdade, a educação e os direitos sociais dessas pessoas. E tornar a saúde, os direitos fundamentais e sociais acessíveis é imprescindível a dignidade, a pessoa com hidrocefalia e a acessibilidade das condições de uma boa qualidade de vida. E os direitos da pessoa com hidrocefalia são constitucionalmente garantidos pelo núcleo fundamental e social, e muito se iguala aos direitos do deficiente e seu estatuto, devendo propiciar o acesso à dignidade da pessoa em seu desenvolvimento e vida. Então, era isso que eu tinha para falar para os senhores.
Se os senhores tiverem alguma questão, estou aberta. Muito obrigado, viu, Maria Ângela? Nós aqui somos, tenho certeza que falo isso por todos, muito sensíveis à sua pesquisa, né? Nós sabemos que se já é difícil convivermos, né, um familiar, com um ente querido, sobretudo um filho, com relação a, a essas situações, imagine você pesquisar, escrever sobre isso, né, numa escola da magistratura, pesquisar sobre o tema. E nós temos muitos exemplos belíssimos, tais como o seu, né, que acabam fazendo de uma situação difícil, né, lutadora, mas uma oportunidade para se conhecer mais, né, para conhecer sobretudo com relação aos direitos, e a gente fica muito satisfeito, né, quando o objeto da pesquisa, mais do que ajudar a comunidade jurídica, é ajudar também a nós mesmos, né, enquanto seres humanos. Eu aprendi muito com o teu trabalho, né, sobretudo com as tuas exposições, né, eu que já estou há algum tempo na competência criminal, a gente acaba desatualizando com relação a alguns aspectos da legislação civil, né, sobretudo no direito à saúde e tudo mais. Então, eu fiquei muito satisfeito em relação ao resultado da tua pesquisa, né, porque é importante numa pesquisa justamente é tirar as lições, né, saber qual é a contribuição que cada acadêmico nos dá aqui na Escola da Magistratura. Então, parabenizo você por esse resultado, por este momento, por essa iniciativa e, sobretudo, por conta dessa coragem de escrever sobre isso, tá? Eu, como orientador, não tenho questionamentos a fazer e, dando início à fase dos debates, passo a palavra ao doutor Ivens para as considerações. Obrigado, professor Rogério. Maria Ângela, endosso tudo que o professor Rogério falou. É absolutamente importante que esse conhecimento empírico, essa vivência, né, ela seja colocada também no meio acadêmico, porque nós, operadores do direito, muitas vezes nos deparamos com decisões, com artigos que falam de muitas coisas, né, dessa necessidade de inclusão, com essa necessidade de salvaguardar direitos, mas a gente não tem essa vivência, em muitos casos, né, essa vivência diária que você tem. E como o professor Rogério falou, é preciso muita coragem para entrar nesse tema, porque em muitos casos a gente se angustia ainda mais, né, de ver um ente querido, né, às vezes à mercê de uma legislação ou que não existe ou que é deficitária. Gostaria de te dar parabéns por essa iniciativa. O seu trabalho está muito bom, tratou da questão. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para você, nenhuma colocação técnica, até porque nós temos aqui o professor Luiz Marcelo, que é um expert nessas matérias de inclusão. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito mais do que eu nessa questão, mas eu gostaria de deixar realmente registrado como é importante que as pessoas coloquem, né, essa vivência, essa realidade da vida cotidiana no meio acadêmico, porque isso enriquece muito. Eu vi informações no seu trabalho que eu realmente não sabia. É difícil você ter um trabalho jurídico que explique ao certo, né, o alcance da deficiência, do que se trata, o tratamento que é necessário. A gente fala muito em direitos, né, de forma ampla e sem saber essencialmente o que essa pessoa precisa, né? Então, eu fiquei muito feliz, né, com a sua escolha, e eu não tenho nenhuma pergunta, nenhuma ponderação. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Na sequência, então, nos debates, passo a palavra ao professor Luiz Marcelo para as colocações. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso professor, Dr. Rogério Montai, ao nosso coordenador e professor, Dr. Ivens dos Reis Fernandes. Maria Ângela, também apoio e referendo tudo que foi dito pelo professor Rogério, pelo professor Ivens.
E agradeço a oportunidade de estar participando dessa banca em razão do tema escolhido por você, né? Como eles já mencionaram e apontaram, um tema bastante sensível. E quando o doutor Ivens fala que eu tenho um pouco de conhecimento sobre a área, que eu também tenho um filho autista. Meu filho chama-se Luiz Guilherme, tem 11 anos de idade. Então, nós enfrentamos esse desafio e também estudamos bastante um pouco da matéria. Fiquei bastante feliz, como eu disse, em relação ao convite, e eu teria uma pergunta, mas você já expôs a respeito dela, o que teria te motivado a escrever sobre o tema. Você mencionou a respeito do seu filho, o Bruno Henrique, né, de 9 meses. No seu trabalho, você fez abordagem a respeito das normas que cuidam do tema, a Constituição Federal, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, de 2015. Também fez menção a um aspecto bastante importante, que às vezes as pessoas não têm noção ou não fazem uma reflexão sobre o assunto, que é sobre o nascimento com a deficiência ou a aquisição dessa deficiência durante o transcorrer da vida. Esse é um aspecto que às vezes as pessoas não fazem, não refletem sobre isso. Imagina, olha, nasceu com deficiência, já não tenho filhos com deficiência, jamais passarei por isso. E a vida, às vezes, dá um golpe nas pessoas e as pessoas passam a conviver com as pessoas com deficiência durante o transcorrer da vida. Então é uma reflexão bastante importante. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu acabo mencionando, e você pontuou essa questão, que eu acho que é bastante importante. Você também fez referência às terapias, às intervenções educativas, que são aspectos também enfrentados pelas crianças com hidrocefalia. Eu faço aqui apenas um registro, Mariângela, quando você faz menção ao decreto 3298, que nós sabemos, e você deve ter percebido também em relação a isso, muito conflito entre as normas, né, em relação à definição da deficiência. Antigamente, chamavam-se as pessoas com deficiência. Aí vem a Constituição Federal de 88, fala portadores de necessidades especiais. E agora há uma retomada a respeito do conceito de pessoa com deficiência, né? E tempos anteriores a 70, as pessoas eram tratadas como débil mental, etc e tal. Então, realmente há uma dificuldade em relação a essa definição, e quando você passa do decreto 3298 e já entra no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.146 de 2015, me parece que o melhor conceito já foi assentado nela, e ele que é o conceito que deve ser levado em frente, né? Também aqui eu destaco a passagem onde você traz uma referência do NUSBAN de 2007, uma definição bastante importante e atual, a respeito das conquistas da Constituição Federal de 88, que de fato é um marco em relação à proteção dos direitos das pessoas com deficiência, em especial a dignidade da pessoa humana, cidadania. Também gostei da abordagem que você fez em relação à acessibilidade e aos desafios das pessoas com deficiência, em especial com hidrocefalia, em relação à saúde, como você mencionou a respeito dos valores dos medicamentos, das terapias, seja público, seja no privado, como vimos recentemente enfrentado pelo STJ, em relação à monitoria ou aos cuidadores na educação básica. São vários aspectos aí que poderão ser mais detalhados e definidos e tratados, quem sabe, num trabalho de mestrado, de doutorado que você venha a fazer. Em relação à equipe multiprofissional, às diversas terapias que as crianças são submetidas, e você deve ter visto também a importância desse trabalho enquanto são crianças, nos primeiros anos de vida dessas crianças. Também gostei do apontamento que você fez a respeito dos direitos sociais relativos ao LOAS, benefícios sociais. Também você faz um apontamento a respeito da isenção do imposto de renda. E quem sabe, quando você voltar a escrever, no mestrado, no doutorado, também possa se debruçar a respeito da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no Protocolo de Nova York, de 2007, que é um aspecto bastante importante também. Então, parabenizo pelo seu trabalho, de grande contribuição para a nossa escola. Parabenizo ao Dr. Rogério, professor Rogério, pela orientação, e está de parabéns. Obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Marcelo, professor Ivens, né, sabia que estaria muito bem acompanhado aqui nessa banca quando foi
me apresentado os nomes, né, pela coordenação técnica da escola, né, sobretudo pelo grau de profundidade aqui, né, das explanações, em especial do Dr. Luiz Marcelo, que tanto contribui, né, com a temática e também hoje aqui, que é brilhanta, né, qualifica o nosso debate aqui hoje. Parabéns, agradeço a participação do Dr. Ives e do Dr. Luiz Marcelo. Bom, então, dando sequência aqui ao rito dos trabalhos, agora nós iremos para uma outra sala de avaliação já criada, né, cujo link será enviado pelo POCAI aí aos professores. E aí eu peço, então, ao professor Luiz Marcelo e professor Ivens que desabilitem o microfone, né, para a gente poder ir para outra sala. E a câmera também. Doutor Ivens? Perdão, é que o doutor Ivens não tinha ido para a sala reservada. Agora ele foi. Só aguardemos, então. Mariângela, boa sorte. Olha o lindão aí, ó. Olha quem veio ver vocês. Agora nós temos um reforço de peso na Agora sim. É, Que muito legal. bem, muito bom. É o Felipe, né, Felipe? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique, muito bom. Então, tá bom. E, bom, retomando, então, a publicidade aqui dos trabalhos, então, hoje, no dia 4/7/2022, às 16 horas, a banca arguidora dos trabalhos da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, do Núcleo de Cacoal, juntamente com a nossa aluna Mariângela Chaves, hoje concluindo o processo integral do curso, apresentou, mediante processo virtualizado,
a sua pesquisa, resultado aí de muito labor, e o seu TCC com o tema Direito dos Portadores de Hidrocefalia. Portanto, nesta segunda-feira, dia 4 de julho, às 16 horas. Após a apresentação e arguição por parte dos professores, a banca se reuniu de maneira reservada em sala secreta providenciada pela assistência técnica do curso e avaliou, considerando a Mariângela e, sobretudo, o TCC, apresentado como aprovado, sem ressalvas, com a nota 9. Parabéns, Mariângela. Parabéns por concluir esse trabalho, parabéns para esse lindão aí. A gente deseja, evidentemente, todo o sucesso na sua vida, que você tenha toda a estrutura, todo o discernimento, né? Toda a competência que nós sabemos que você tem, mas, sobretudo, toda a proteção de Deus, toda a luz, para que você possa continuar nessa luta, né? Que é a chamada vida, né? A verdade é essa. Ninguém disse, Mariângela, que seria fácil nessa vida, mas disseram que valeria a pena. Então, a gente deseja para você todo o sucesso mesmo, tá? Muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. Doutor Luiz Marcelo? Somente, de fato, parabenizar a Mariângela e certamente o seu trabalho, essa sua luta vai contribuir para muitas outras crianças e isso é uma gratificação, uma sensação de satisfação que você vai perceber com o tempo. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigado. Doutor Ivens? Isso aí. Assino embaixo tudo que foi dito, viu, Mariângela? Parabéns novamente. Eu espero que você continue a sua pesquisa, né, num grau mais aprofundado, num possível mestrado, num possível doutorado. É muito importante que pessoas como você exponham essa vivência, né? Para além do direito, é uma lição de vida para todos nós, tá? Ver esse carinha aí tão especial, né? A gente saber que a gente precisa lutar por eles, né? E você é certamente uma porta-voz dessa necessidade. Parabéns, tá? E Deus abençoe grandemente você, sua família, seu filho, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Então, declaro encerrados os trabalhos. Boa tarde a todos os professores, também a Mariângela, ao Pocai, e até uma próxima oportunidade. Encerrados os trabalhos. Até logo. Tchau, tchau. Até mais. Até.